Cartografia e representação do espaço geográfico. Vamos, a partir de agora, conhecer diferentes representações cartográficas do espaço terrestre e como elas foram aprimoradas até os dias atuais. Cartografia dos antigos registros à atualidade. As representações da superfície terrestre fazem parte da vida do ser humano há milhares de anos, antes mesmo da escrita. Diferentes povos no passado, como babilônios, egípcios, chineses e maias, já tinham o hábito de representar o espaço onde viviam, os percursos de caça, os trajetos dos rios, os territórios conquistados, entre outros. Para isso, utilizavam materiais disponíveis na época, como argila, conchas, pedaços de madeira, que podiam ser fixados nas paredes das cavernas ou em troncos de árvores. Uma das representações cartográficas mais antigas de que se tem registro foi encontrada na região da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Trata-se de um mapa conhecido por Gassur, produzido em uma pequena placa de argila cozida, entre os anos de 2400 e 2200 a.C. Ao longo do tempo, a necessidade crescente de se registrar áreas da superfície terrestre fez o ser humano desenvolver e aprimorar as técnicas de representação do espaço. Estudos e descobertas realizados por diversos povos, como chineses, árabes e europeus, contribuíram para que essas técnicas se tornassem cada vez mais elaboradas. Todo esse movimento levou à evolução da cartografia, que consiste em um conjunto de técnicas e métodos científicos e artísticos para elaborar mapas. Entre os séculos XV e XVI, quando os europeus promoveram as grandes navegações, as representações cartográficas passaram por importantes avanços. Nesse período, os participantes dessas viagens de exploração necessitavam de mapas cada vez mais precisos das rotas oceânicas e das terras conhecidas. As descrições das rotas e das terras recém-descobertas foram essenciais para que os novos mapas passassem a representar a superfície do planeta, com mais detalhes e precisão. No decorrer do século XX, várias inovações tecnológicas foram incorporadas à cartografia, como fotografias aéreas e imagens de satélite. Desse modo, é possível notar um aprimoramento das técnicas cartográficas. Nos dias de hoje, podemos encontrar vários tipos de representações bem detalhadas e fidedignas em relação ao espaço e às informações representadas. Cartografia e tecnologia. O uso de novas tecnologias na cartografia tem possibilitado a produção de representações cartográficas cada vez mais sofisticadas e precisas, assim como o aprimoramento e o desenvolvimento de instrumentos de localização, orientação e registro tem permitido ao ser humano representar a superfície terrestre com mais eficiência. A utilização desses equipamentos altamente sofisticados tem se tornado imprescindível não apenas para o trabalho dos cartógrafos, mas também para outros profissionais ligados às ciências da Terra, como os geógrafos e os geólogos, que com esses recursos obtêm informações bem mais detalhadas da superfície do planeta. Fotografias aéreas. As fotografias aéreas são imagens de uma determinada área da superfície terrestre obtidas por meio de sensores geralmente instalados em aeronaves. Seu uso na produção de representações cartográficas mais aperfeiçoadas desde o início do século XX
ocasionou uma revolução na produção dessas representações. Esse recurso propiciou a análise em conjunto dos diferentes elementos existentes no espaço geográfico, como rios, plantações, construções, rodovias, entre outros. Além disso, permitiu a elaboração de mapas mais completos e com informações mais pertinentes aos estudos dos espaços representados. Imagens de satélite. As imagens de satélite são obtidas pela técnica do sensoriamento remoto e têm a finalidade de obter informações a respeito da superfície terrestre. Por meio do sensoriamento remoto, é possível captar imagens de grandes extensões e acompanhar as alterações que possam ocorrer nessas áreas, uma vez que as informações sobre o mesmo local são obtidas pelos sensores e registradas diversas vezes em intervalos que podem variar entre algumas horas e alguns dias. Desse modo, com o uso do sensoriamento, é possível elaborar diferentes tipos de mapas, identificar regiões de florestas em processo de desmatamento, analisar as condições meteorológicas e visualizar as áreas urbanas e agrícolas nos municípios. Essas são nossas referências e até a próxima aula.